E agora a gente vai falar de um assunto tanto quanto importante. Quem é que a gente tem mostrado que nós somos nas redes sociais? O que é que a gente quer mostrar? O que a gente tem ou o que a gente é? E para isso, hoje a gente está recebendo aqui o Leonardo Maiolindo. Ele não quer que eu chame ele de Leonardo, viu? De Léo, né? Pediu para eu chamar de Léo para ser mais íntimo. Léo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Ele que é CEO e comunicador e dá palestra justamente sobre o assunto que a gente vai tratar hoje. É um prazer te receber aqui. Prazer é todo meu, Bruno. Hoje eu tenho certeza que você de casa tem muito para aprender, porque a gente estava até conversando antes aqui nos bastidores do quanto é muito mais importante a gente ser alguém do que ter algo. Queria que você falasse um pouquinho mais em relação a isso. Na verdade, eu sempre, quando a gente vem ao mundo, nasce, a gente tem os nossos aprendizados, nossos princípios, né? E eu sempre busquei entender o que eu tinha que fazer na minha vida para chegar em algum lugar. E o mundo, ele te ensina o ter e não o ser. Sim. Na maioria das pessoas, elas entendem que ter um carro, ter um posicionamento no trabalho ou em uma empresa, significa que ela é algo melhor do que alguém. E eu sempre, quando palestrei, eu palestro sobre comunicação, eu primeiro explico que a comunicação ela é o ponto mais efetivo das pessoas. Ou seja, a forma como você vai se comunicar é como a pessoa que está recebendo vai entender o que você é e não o que você tem. Então isso dificulta muito. Hoje as pessoas que, por exemplo, olham no Instagram, né, que virou uma vitrine de ter, né? A pessoa abre o Instagram, ela mostra só o que ela tem. Exatamente. Ou o que ela pretende ter, né? E as pessoas que estão à volta acabam ficando frustradas, porque elas seguem a cartilha daquela pessoa, às vezes, no Instagram, e não conseguem ter aquilo que aquela pessoa tem. Fazem cursos, fazem diversos tipos de mentorias e coisas a mais e acabam não tendo aquilo. E isso tem frustrado muitas pessoas, por isso que há hoje uma grande ansiedade e depressão no mundo. Porque elas querem se parecer com pessoas que demonstram ter, mas aquilo que elas não são. Que na verdade eu acho que a gente acaba se comparando com algo que nem existe, né? Verdade. Você estava falando, a gente está preocupado em mostrar o que a gente tem e às vezes a gente nem tem. A gente está mostrando algo que a gente nem tem. E quem nos assiste, esse é o poder da influência, né? Quem nos assiste acaba sendo influenciado por algo e aí gera essa comparação que gera ansiedade, gera depressão por algo que nem é real. Quais são os primeiros passos assim, para começar essa transformação do deixar de ser mais importante o ter para o ser que você considera mais importante? Assim, Brunão, o mais importante para mim é que as pessoas consigam entender que elas podem ter. Não há problema nenhum você ter um super carro, você ter algo que te agrade, algo que você sempre sonhou. Tanto que eu incentivo as pessoas que elas devam sim sonhar. Mas que antes de você sonhar, você precisa ser. Ou seja, ter os seus princípios muito bem claros. Porque se você só focar no ter, você começa a ter preço também. Consegue entender? Assim como um carro tem preço, você também começa a ter preço. E você, como uma pessoa de princípios e de valores, não deve ter preço. Você deve simplesmente fazer o seu melhor onde você pisar. Por exemplo, se eu der o meu melhor aqui hoje, as pessoas que vão me adicionar no Instagram ou etc., elas vão ver os meus vídeos, a mesma coisa que eu estou falando aqui, que eu vou falar na minha casa e que eu vou falar com os meus amigos. Eu sou a mesma pessoa em todos os cantos. E quem tem não é a mesma pessoa em todos os cantos. Sim. Quem tem acaba sendo uma pessoa figurativa nos momentos que ele precisa ser. Consegue entender? E não ele é realmente. Então, isso, como a gente estava conversando, é uma diversidade que em cada lugar do mundo é diferente. Eu imagino que seja, eu até quero que você conte um pouquinho, porque ele dá essa palestra em vários outros países, ele vai contar um pouquinho de cada cultura, de como é que as pessoas tratam essa relação do ser e não ter. E antes de mais nada, eu quero te perguntar se você sabe qual foi o momento que isso passou a ser importante para as pessoas. Porque hoje a gente tem acesso às redes sociais e eu tenho a impressão de que talvez seja no princípio das redes sociais que a gente começa essa exposição, né, de mostrar o que é que a gente tem. Mas você que é estudado, eu quero saber se você sabe qual é a origem dessa preocupação em a gente mostrar o que a gente tem e não o que a gente é, de fato. Na verdade, como eu sou publicitário, né, e amo comunicação, o ter sempre foi, aos poucos, né, desde a década de 50, quando começou as propagandas publicitárias, eles sempre mostravam que o ter um carro melhor era mais importante do que ter o carro que você tem hoje. Então o ter, ele sempre foi inserido na cabeça das pessoas de décadas atrás. Só que qual foi a grande diferença? Você acertou em cheio o boom, o ponto-chave. Antigamente, se nós fôssemos analisar o que faz uma pessoa ser
um influencer, uma pessoa de influência, um formador de opinião, vamos falar assim, nós falávamos do Jô Soares, que era uma pessoa que tinha uma mente incrível, falava 4 línguas, estudado, ele era um formador de opinião. Hoje qualquer pessoa pode ser um formador de opinião. Basta ela abrir o Instagram e começar a falar algumas coisas. E a maioria das pessoas sabe o que ela faz? Ela não estuda, ela não está preocupada com isso. Ela pega um Bruno, que tem um conceito bom, que fala muito bem, que se expressa bem, ela vê uns 20 vídeos do Bruno, depois ela faz um vídeo em cima do que o Bruno fez. Mas ela não consegue ser o que o Bruno é. Porque o Bruno ele fez um estudo em cima daquilo dos vídeos dele, tem um estudo. E eu falo que as redes sociais, elas vieram sim para trazer informação, mas elas vieram sim para, além de motivar, é o contrário, elas desmotivam, levam as pessoas à depressão e à ansiedade, exatamente porque elas ficam querendo ter coisas que elas não conseguem acessar porque elas não tiveram o mesmo estudo que o Bruno, que o Leonardo, que o João, que o José. Entende? Então aí acontece a grande frustração. Então você acertou em cheio. O grande problema hoje é esse. As redes sociais, elas trouxeram um marco de agora você pode ser famoso, agora você pode, agora você vai. Entende? E foi o que você falou. E isso trouxe, juntamente com a fama, com a ideia de que eu vou chegar lá, trouxe também a desilusão de que, opa, a minha vida continua igual. E aí? Nossa, você sabe o que é mais curioso, que o Léo tava me contando nos bastidores, é que essa cultura é uma cultura brasileira, né? Ele costuma dar palestra abordando esse tema, tanto nos Estados Unidos quanto no Portugal, e que é completamente diferente. Verdade. Né? Como é que você avalia as diferenças entre esses outros países do Brasil? Foi muito legal, Bruno, porque na verdade assim, eu sou CEO hoje de uma agência de publicidade e tecnologia, da Save. E com isso nós abrimos algumas unidades aqui e depois o objetivo era expandir. E com isso as minhas palestras também foram expandindo para os lugares que eu abri. Em 2015 nós fomos para os Estados Unidos e a cultura do americano é uma cultura totalmente diferente. Eles não se preocupam com vaidade. São poucos americanos que você consegue enxergar que tem uma certa vaidade. Desde um vestuário até um carro ou alguma coisa nesse sentido. E o português, ele está mais preocupado com a família. Então, tudo que é ligado à família, você vê uma certa peculiaridade neles. Nenhum deles está preocupado com ter, e sim com ser. Então é muito... tanto que para você ter uma noção, alguns aplicativos criados pelos americanos, como o WhatsApp e o próprio Instagram, o público recorde que mais usa esse aplicativo são os brasileiros e os indianos. Tanto o WhatsApp quanto o Instagram. Os brasileiros são... Tanto que se você quer saber se um aplicativo vai dar certo, lança ele no Brasil. Se der certo no Brasil, dá certo no resto do mundo inteiro. Entende? Porque o brasileiro acaba sendo um parâmetro para o resto do mundo. Porque é um povo que tem muita vaidade, que eu sempre falo, as pessoas perguntam para mim, cara, que dica que você me dá? Eu falo, busque primeiro entender a sua identidade. A sua identidade é o que você tem de mais importante, porque quando você entende a sua identidade, se você for fazer um vídeo no Instagram, ou for fazer qualquer outro conteúdo, uma palestra, as pessoas vão se identificar com o que o Bruno realmente é, e não com o que o Bruno está tentando ser. Entendeu? Entendi. Agora, Léo, essa questão que você contou aqui pra gente é cultural, né? E já Cultural. está há muito tempo instalada aqui no Brasil. As nossas crianças, infelizmente, hoje crescem falando isso. A gente ouve relatos de que as crianças falam na escola, porque meu pai tem carro tal. É isso. Porque eu tenho um iPhone não sei qual. Sim. Eu queria entender de você qual é a chave que precisa ser virada e desde pequeno, se é um tratamento, de repente, até psicológico, passar com um psicólogo, cuidar. Qual é o cuidado que eu preciso ter? O que é que eu preciso cuidar disso para que de fato eu entenda que é mais importante eu ser alguém de valor do que ter algo de preço. Você falou algo muito importante, Bruno, que para mim é como nós estamos ensinando nossos filhos. Isso é primordial, porque isso vem da infância realmente. Isso não é algo que surge do nada. Exatamente. Estudou bem o assunto. Isso vem desde a sua época de pequenininho, como seu pai te ensinou. E isso vem primeiro da forma como você trata as pessoas. É aquilo que nós estamos conversando nos bastidores. Eu sempre me preocupei e fui ensinado a tratar da pessoa que faz a limpeza do piso do ambiente que eu vou estar, da mesma forma como o presidente daquela empresa. E normalmente, quando eu ia visitar grandes empresas, e eu ia conversar com alguém importante, às vezes eu ficava conversando 20 minutos com a secretária e 5 com a pessoa que era realmente a que eu precisava conversar. Porque o papo fluía melhor com ela, não porque eu não tinha conexão com a outra, mas a outra era só decidir um detalhe e acabou. Com ela a gente falava sobre tudo, sobre a vida. E só que o que as pessoas estão muito preocupadas hoje, por exemplo, a chave, né? Você me perguntou a chave. Vou te dar um exemplo bobo. Eu hoje moro em Portugal.
É muito fácil você saber quando é um brasileiro em Portugal. É muito, muito, muito fácil. Ele vai estar usando alguma roupa de marca, pode falar assim? Pode. Ele vai estar usando uma Louis Vuitton, uma Gucci. É muito fácil você andar e falar que ele é brasileiro. O português ele não está preocupado com marca, porque ele é. Tem portugueses que são muito ricos que eu conheço. Eles têm uma roupa de alguma coisa que é famosa? Tem, mas a etiquetinha é tão pequena que você não consegue identificar de que marca é aquilo. O brasileiro não. Quanto mais ele puder chamar atenção para aquela marca, eu tenho, aí se torna aquela questão de autoconfiança, autovalorização, coisa que os pais não sabem ensinar hoje. Então as pessoas acabam se valorizando em cima de uma marca, em cima de um carro, em cima do que tem, e não em cima do que você realmente é. Ô, Léo, e o que você considera que pode ter sido diferente, assim, na educação das crianças de Portugal, quando você traz para as crianças do Brasil? Por que as pessoas são diferentes lá? Porque lá, por exemplo, na Europa em si, de uma forma geral, eles estão muito mais preocupados em viver as coisas boas que a vida pode te dar do que em concentrar coisas. Por exemplo, para o português, para o europeu de forma geral, ele está muito mais preocupado em viajar com a família, e se ele tiver que gastar 10 mil euros, ele viaja, do que trocar de carro gastando aqueles 10 mil euros e mostrar que ele tem hoje uma BMW, uma Mercedes ou um Porsche, uma Lamborghini. Isso porque lá os carros são bem mais baratos que aqui. Então, só um exemplo bobo de que o conceito deles do ter e do ser é muito mais intrínseco a seja uma pessoa que vai fazer a diferença na vida do outro e não tenha coisas para que o outro olhe para você e fale, uau, olha o Bruno, olha o Léo, entende? Então é muito mais importante, o Léo tá aqui passando uma mensagem, você quer fazer diferença na sua vida, estude, busque conhecimento, mas leia livros. Quantas pessoas você conhece hoje que falam, olha, eu li um livro bom? Sim. Agora, eu tenho certeza que as pessoas que você conhece, de forma geral, quero dizer, falam, você viu que aquela pessoa fez isso, isso, isso? Aí você pergunta, como é que você sabe? Ah, ela publicou no Instagram dela. O brasileiro é muito assim, entende? O português não, o europeu. Na verdade, não é nem falando português, o europeu, o alemão, o sueco, eles consomem livros, eles consomem cultura. Tanto que se você for, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, você vai perceber uma vasta cultura. Eles são vastos. Uma criança de 6 anos, em Portugal, fala inglês. Então aí você já vê uma certa diferença. Eu acho que hoje, infelizmente, a nossa busca incessante pelo sucesso, pelo reconhecimento, tudo gira em torno do dinheiro. Verdade. Porque daí é com dinheiro que a gente alcança a atenção das pessoas de certa forma, né? Que a gente se sente querido, a gente alcança esse poder. Então talvez, eu nem sei, posso estar falando besteira aqui, talvez então a gente tenha que descobrir o verdadeiro significado da nossa busca pela felicidade. É isso, o nome do seu próprio programa já diz, né? Sempre melhor. Sim. Sempre melhor não significa ter o melhor, e sim significa ser melhor. A palavra sempre é isso, né? Tá mais ligado ao ser do que a ter. E quando você busca ser melhor, você acaba tendo mais. É porque as pessoas, elas querem ter, mas sem ser. É a mesma coisa, a pessoa ter muito dinheiro, mas ela é vazia. Sim. Ela acaba não tendo amigos. O que ela acaba tendo? Depressão, ansiedade. Fala, eu tenho tudo. Exatamente, você tem tudo, mas você acaba não sendo nada porque... Exato, você não tem nada, é isso. E não que seja um problema. Não, pelo contrário. Falando. Por favor, se você trabalhe, lute. Lute para ter. Mas que não substitua o seu ser. Primeiro, crie uma identidade. Quem é você? Quais são seus princípios? Até onde você está disposto a vencer, a chegar naquele sonho? Porque tem pessoas hoje que fazem de tudo para chegar no sonho. Sim. Não tem princípios, não tem nada. Entende? Só que aí a pessoa fica mal falada na região, em tudo, e acaba depois... Até ela pode conseguir o sonho dela, mas quando ela for ver, ninguém é amigo dela, ela não está perto de ninguém. Eu conheci CEOs de empresas, que eu participo de muitas reuniões ligadas a isso, que eles são sozinhos. Como uma pessoa que eu conheci, que ele falou, eu tenho um barco de 18 milhões aqui, mora no Brasil, tenho um barco de 18 milhões, tenho isso, tenho aquilo, ele tem 14 refinarias de petróleo, a esposa em depressão, os filhos com um psicólogo. Que adianta ele ter tudo isso e a família destruída? Sim. Não era mais fácil ele buscar ser um pai melhor? Olha a diferença do ser. Ser significa ser um pai melhor, ser um marido melhor. E ser melhor não significa dar dinheiro, não significa comprar coisas. As pessoas estão acostumadas o melhor, às vezes comprar o outro. Não. Seja melhor, seja gentil, seja amoroso, seja cuidadoso. Aí vem o ser também. Não é ser de estudar só, é ser para com o outro. Eu sempre falo uma frase, Bruno, que o seu propósito não se trata de você, e sim do que você faz pelo outro.
entende? Eu acho que isso simplifica o ser e não ter. O que você tem feito pelas pessoas? E não feito de comprado. Hoje em dia o brasileiro ele entende que se ele tem dinheiro, ele compra tudo e todos e tá tudo bem, funciona. E não é bem assim. Porque é exatamente isso que você falou. O que é que fica quando a gente vai embora? Quando a gente morre, o que é que fica? São os nossos valores, era quem a gente foi durante a nossa vida ou era o que a gente teve? Porque se a gente parar pra pensar assim, friamente, a casa que eu moro hoje, o carro que eu tenho hoje, daqui 50, 60 anos, eu não sei nem onde vai estar. Eu não sei nem quem serão os donos disso. Exato. Mas quem eu fui, com certeza alguém vai saber. É o que você está falando. Você quer deixar um legado ou quer deixar bens que vão acabar, vão ser perecíveis, vão ser destruídos ao longo do tempo? Quando você deixa um legado, a coisa acontece de uma forma que fica inesquecível. Um exemplo que eu sempre falo de legado é Jesus, né? Que passaram 2000 anos e pessoas seguem Jesus até hoje. Isso é deixar um legado. Sim. Entende? Deixar um legado. Tanto que eu sempre incentivo em palestras. Deixe um legado. Você que está me assistindo hoje não é à toa. Deixe um legado e não um bem. Um legado você vai ensinar não só a seus filhos, as pessoas que te acompanham, mas você vai ensinar qualquer outra pessoa que sequer participou da sua vida um princípio. Algo que é importante, que vai ficar marcado no teu coração. Agora, quando você deixa um bem, seus filhos ainda vão brigar por ele. Exatamente. E esse é um trabalho, Léo, que eu considero que é difícil a gente fazer essa autoanálise, né? A gente se reconhecer, falar quem eu sou, né? E uma coisa que a gente até já falou aqui no programa é, de repente, uma dica, assim, para você descobrir quem você é. É pegar um papel e uma caneta e escrever quem é você, quais são os seus valores, o que é que você busca, o que é que você considera como importante para a sua vida. Porque aí você vai descobrindo outras áreas da sua vida que, de repente, é algo que precisa ser resolvido para você deixar essa questão de querer ter e passar a ser, né, Léo? É isso. Quanto tempo mais a gente tem, mais ou menos, aí? 5 minutinhos? 5 minutinhos? Então, no último minuto, vocês me avisam, porque fica até o final aí que eu vou passar um exercíciozinho, porque ele acabou de falar. Mas a primeira dica é para você ficar até o final. Pega uma folha de papel, anote todos os seus sonhos e tudo aquilo que você não quer para sua vida. Daqui a pouco a gente conta por que você está anotando isso. Beleza? Olha, Léo, a gente parece 5 minutos passa voando aqui. Verdade. Né? Você sabe. Verdade. Mas eu quero que você conte um pouquinho de quais são os temas que você aborda nas suas palestras, para quem está em casa e tem interesse. Eu sou mestre e adoro falar sobre inteligência cognitiva. É como as pessoas podem virar o mindset dela. No meu Instagram, por exemplo, eu falo muito sobre isso. Não é só motivação, porque tem muitas pessoas que motivam, que fazem trabalhos de motivação. Só que elas só motivam. Por exemplo, você vai em palestras de grandes homens americanos, por exemplo, que eu não vou citar nomes, mas você sai de lá totalmente motivado, mas segunda-feira a sua vida volta ao normal. Aí você fala, poxa. E eu sempre falo o contrário, não motive. Dê a vara para a pessoa pescar. Ensine como ela se automotivar. Como é que você pode se automotivar? Vou falar rapidinho, então, o papel antes que acabe o tempo. Primeiro, coloque seus 10 sonhos ou sonhos que você quiser e as coisas que você não gostaria na sua vida. Segundo, anote friamente o que você precisa mudar, porque tem coisas que você vai precisar mudar, tem coisas que você vai precisar transformar na sua vida, que você vai precisar fazer. Então seja sincero consigo mesmo. Quais são suas qualidades e quais são seus defeitos. E aí você começa a colocar métricas para você assim, olha, o que eu vou tirar de defeito, o que eu vou lutar para mudar e quais são as qualidades que eu vou amplificar. Faça isso a cada 6 meses e veja se aquilo que você anotou aconteceu. Faça isso que eu estou te falando. Você vai ver que vai mudar a sua vida. E uma coisa que eu quero dar de dica para as pessoas é crie o seu mural dos sonhos. Você já ouviu falar no mural dos sonhos? Já. Coloque no mural as coisas que você sonha em ter. E olhe, mentalize aquilo. Sua mente, seu pensamento, Bruno, é o que vai te levar adiante, é o que vai fazer com que você tenha e chegue aonde você precisa. Porque aquilo que sai da sua boca, o que você pensa, é o que vai te levar para o próximo nível da sua vida. Olha, eu vou falar que quando o papo é bom, o tempo passa voando aqui. É verdade. Eu quero te agradecer. Eu que agradeço, pela sua presença. Passa suas redes sociais para quem tem interesse nas suas palestras. Olha, minha principal rede social é meu Instagram, Léo Maiolino, Léo, M-A-Y-O-L-N-O. Depois se puder botar, é que tá ao vivo, né? Sim. Mas eu sigo o programa, sigo a TV, então eu tô lá e vai ser um prazer te auxiliar, não só com os meus vídeos, como respondendo seu direct. Isso é uma coisa que eu sempre falo. Não importa o seu nível, não só de seguidores, mas de vida.
mas eu sempre procuro responder todo mundo que me manda mensagem. Isso mostra um pouco de cuidado e gentileza com as pessoas. Não, é entende? porque às vezes você é uma referência ali para a pessoa e também o quanto essa pessoa se sente importante quando você, que às vezes é uma pessoa, na visão desse seguidor ali, importante para ela, quanto essa pessoa se sente acolhida também. É isso. Gente, hoje foi um bate-papo muito interessante. É um papo de autoconhecimento. Às vezes a gente precisa se conhecer para que as coisas mudem, para que a gente saia do mesmo, para que a gente consiga alcançar o que a gente tanto espera. Léo, mais uma vez, Eu quero te agradecer, muito Brunão. obrigado, viu? Tá? Foi um prazer. Obrigado pelo carinho em me receber aqui. Um prazer foi todo nosso.